Bom, falando de função cardiovascular, né? A gente vai falar então de questões relativas a coração, falar de coisas relativas a coração e vasos sanguíneos, né? E a pressão arterial, tá? Então você tem alguns aspectos de modificação, né, com o envelhecimento, tá? Só para você entender, tá? Eu estou dando aula com dois equipamentos agora nesse momento, então o meu celular vai ficar passando aqui, ó, tá? Os slides, tá bom? E o meu iPad que está aqui na frente fica me filmando, e assim eu consigo ver quem está pedindo para entrar na sala, consigo ver os comentários de vocês, né? E consigo ver essa tela que eu estou aqui ou a tela de quem abre o microfone, né? Então, só para Desculpa, só para justificar. Bom, função cardiovascular, né? De extrema importância para a gente, né? É que o nosso coração e os nossos vasos sanguíneos eles possam então trabalhar de forma, né, produtiva, né? E só que, né, vem o problema. A função cardíaca e vascular, a minha função do coração e dos vasos sanguíneos, transportando sangue e retornando sangue ao coração, então, ou seja, meu sistema circulatório como um todo, ele depende, né, basicamente da estrutura e da função do coração. Então, eu tenho aí o meu coração como sendo o principal responsável por esse processo, né? Toda, todos os vasos sanguíneos que saem do coração, que chegam ao coração, né, também tem uma função muito importante. Então, eu tenho que ter esses vasos sanguíneos distribuidores com uma característica anatômica e fisiológica, né, muito bem estruturada. E, e a outra questão é o sangue, o próprio sangue, né? Então, não posso ter um sangue com deficiência, né? Eu falo deficiência de qualquer um dos componentes do sangue ou do próprio volume sanguíneo, né? Então, componentes do sangue, por exemplo, são eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos, são as células de defesa, né? Plaquetas, né? Hemácias, tudo isso são componentes sanguíneos, tá? Então, tudo que compõe o nosso sangue, né, a parte vermelha, vamos falar assim, do sangue, tem que estar equilibrado, né? E, e o plasma sanguíneo, que é 95% do nosso sangue, é formado por plasma sanguíneo, né? E os elementos figurados do sangue são os outros 5%. O plasma sanguíneo ele tem que estar também com uma quantidade de volume significativa. É o que dá volume no nosso sangue, na verdade, né? O plasma. Então, nesse momento, a gente precisa pensar na hidratação, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente já falou, né? O corpo do indivíduo vai desidratando, chegando a ter 50% só do corpo de hidratação de água, enquanto um adulto jovem tem 70, 80% de hidratação no corpo, né? Então, nesse momento de quarentena que a gente está aí, né, a gente acaba esquecendo de beber água, né? A gente acaba ficando muito parado, então acaba que o nosso corpo utiliza menos água, então a gente vai ficando com menos sede, né? E a gente desidrata nesse sentido, né? E o plasma sanguíneo vai diminuir de volume, o que vai dificultar o meu sistema cardiovascular. Se eu pensar no idoso, né, eu pioro ainda mais a situação dele, né? Porque todas as células de defesa do corpo dele, né, são transportadas então pelo sangue, né? Por isso, o idoso é mais suscetível a pegar um Covid-19, a pegar uma influenza qualquer, entendeu? Um vírus qualquer, uma bactéria qualquer, porque as células de defesa dele não conseguem chegar no volume que deveriam chegar, né, naquele ponto onde está sofrendo o ataque viral. Então, demora mais a começar a defender o organismo, né? Então, nesse momento de quarentena, por exemplo, é onde os idosos precisariam de mais hidratação e movimentação, menos sedentarismo, mais movimentação, se manter ativos, para que o sangue possa circular melhor pelos vasos sanguíneos, né? E, consequentemente,
tentar, né, defender o corpo de uma maneira mais eficiente. A gente tem relatos aí já na sociedade que os idosos mais ativos, eles se recuperam mais rapidamente, alguns nem são internados e intubados, né, por conta do Covid-19. Os idosos que são mais sedentários, que não se preocupam tanto com a saúde, com o processo de desidratação significativo, são os mais acometidos, né, porque eu não tenho sangue transportando as células de defesa do nosso corpo, né, os macrófagos, os eosinófilos, os neutrófilos, né, os linfócitos, para que possa então defender o organismo deles, né? Então, os nossos parâmetros cardiovasculares, né, eles são alterados com o processo de envelhecimento, mas é muito pouco, né, mas é muito pouco mesmo. A função, né, do nosso sistema cardio, hoje é até difícil. A função do nosso sistema cardio é que sofre mais, né? Então, você tem parâmetros cardiovasculares em repouso, né, de um adulto saudável. À medida que esse adulto envelhece, isso muda muito pouco. Tá? A gente vai sofrer mais por conta dessa desidratação e do sedentarismo com relação à pressão arterial sistólica, né? Então, a pressão que o vaso sanguíneo exerce no sangue, ou que o sangue exerce no vaso sanguíneo durante a sua passagem por aquele vaso, é que vai ser alterado. Então, você tem idosos, né, com uma pressão arterial, né, um pouco maior, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, alguns indivíduos vão ter aí uma elevação da pressão arterial, né? Porque o vaso sanguíneo ele vai se tornando mais rígido, consequentemente, a hora que o sangue passa, esse vaso sanguíneo não consegue dilatar o suficiente, então ele exerce mais pressão no sangue. E o outro aspecto é a desidratação, né? Que torna esse sangue mais viscoso, né? Mais grosso, com pouco plasma sanguíneo, então, consequentemente, eu tenho um sangue mais denso passando pelos meus vasos, o que promove, então, o aumento dessa pressão arterial. Tá? Algumas mudanças na estrutura, né, do nosso sistema circulatório vai acontecer. Geral, assim, né, não acontece tanta mudança, não, tá? Espera aí um pouquinho, acho que o slide não quer passar aqui. Bom, com relação a mudanças estruturais, né, não ocorrem tantas modificações gerais, tá? Ou do ponto de vista microscópico no coração, né? Só por conta do envelhecimento, né? Não é o envelhecimento em si, né, que traz esses problemas, né? Mas o nível de atividade física, né? O sedentarismo dele, né? Vamos falar assim, não vou falar nem o nível de atividade física, falar o nível de sedentarismo dele, alimentação, né, a qualidade da alimentação, né, outro aspecto que interfere bastante nas alterações cardíacas e vasculares, né, a hidratação, a gente acabou de falar aqui, né, e o, a possibilidade de doenças pré-existentes. Né, então, se o indivíduo tem um diabetes, se ele já tem uma hipertensão, se ele já tem algum problema vascular, né, se ele tem um aneurisma, né, alguma coisa que já existe nele, já é pré-existente, né, isso pode promover aí a degeneração, né, a destruição, né, a morte, inclusive, né, perder algumas células cardíacas, né? Agora, perder uma outra célula cardíaca, né, ter uma degeneração de uma célula cardíaca ou do funcionamento da válvula, né, isso não é uma mudança tão significativa assim para que possa ocorrer um prejuízo funcional do coração. Né? O nosso coração ele consegue trabalhar com alguns prejuízos estruturais com qualidade. Tá? Inclusive, indivíduos infartados conseguem treinar e competir sem nenhuma complicação. Tá? As artérias, né? Aí a gente já tem, né, alguma alteração significativa, tá? As artérias, elas aumentam, né, o seu componente colágeno, né? Como a gente falou na aula passada, né?
o pulmão ele aumenta o colágeno, né? E aí, consequentemente, ele enrijece, ele perde elastina, né? As nossas artérias também, né? Ela perde o componente elástico dela, então é o que eu estava falando anteriormente, eu estou com uma artéria aqui assim, desse calibre, e ela estende e contrai, permitindo que o meu sangue possa passar por ela, né? Então eu tenho a pressão arterial sistólica e diastólica dessa artéria. E com a perda de componentes elásticos, né, e aumento, né, de colágeno, ocorre então uma maior rigidez da parede dessa artéria, né? Então a artéria ela vai ficar mais rígida, mais enrijecida, e isso induz um aumento, né, da pressão arterial sistêmica desse indivíduo, né? Então a pressão que o sangue exerce para passar nela, ela já não consegue mais dilatar. Então a hora que o sangue passa, ele passa exercendo uma pressão violenta, né? Imagine assim, uma mangueira de jardim, né? Aquelas mangueiras sem bico, sem nada, só a borracha da mangueira cortada, assim, né? Aquela bocona. Você vai lá e abre a torneira e sai um tanto de água, né? Tum, sai um tanto de água por ali. Se você quer que essa água chegue mais longe, você vai lá e tampa um pedaço dessa mangueira, né? Você faz um aumento da pressão. Você diminui a passagem da água. E aí essa água vai mais longe, porque você aumentou a pressão dessa água. A mesma coisa no nosso vaso sanguíneo, né? Se a artéria ela não relaxa, ela não dilata para o sangue passar com menos pressão, né? Se ela continua lá estabilizada, é como se você estivesse promovendo aí um aumento, né, da pressão da artéria, né, do sangue na artéria, tá? Nas válvulas, né? As válvulas cardíacas e as válvulas das nossas veias, né? Também, né, elas têm um aumento do componente colágeno, tá? Então, o tecido da válvula, ele já é predominantemente colágeno, né? Principalmente nas válvulas do coração, tá? A válvula aórtica e a válvula pulmonar. E, consequentemente, vai ocorrer degeneração, né? Ela vai engrossar, ela vai perder células e pode até calcificar, né? Tudo no nosso corpo pode calcificar, tá? Até o cérebro pode calcificar. Existem síndromes que promovem calcificação dos nossos neurônios, do nosso cérebro, da nossa massa cerebral, né? O que vai me perder massa cerebral, vou perder função, até levar à morte, né? São, inclusive, doenças degenerativas, né? E no nosso pulmão não é diferente, no nosso coração não é diferente, né? Então, as válvulas cardíacas que têm muito componente colágeno, elas começam a se calcificar. Eu vou perdendo células, né, que permitem o trabalho da minha válvula, e ela vai engrossando e calcificando. Então, ela vai enrijecendo. E aí dificulta o trabalho do coração nesse sentido. Tá? O ventrículo, né, os ventrículos, ou a parte principal do nosso coração, né, os ventrículos. É a parte que bombeia o sangue mesmo para pulmão e para o corpo todo, né? O ventrículo esquerdo, por exemplo, que bombeia sangue para a artéria aorta, né? E essa artéria aorta distribui sangue pelo nosso corpo, né? O ventrículo ele aumenta a espessura da parede, né? A parede ela fica mais grossa, né? Ela cresce aproximadamente 30% do que ela já é, né? A partir da idade adulta. Então, de 25 anos de idade, provavelmente, até chegar lá no processo de envelhecimento, né, tardio, né, lá para os 80 anos de idade, ocorre, então, um aumento da parede, né, da espessura da parede, tá, da espessura da parede do meu coração, do ventrículo esquerdo. É uma hipertrofia ventricular, né? Isso acontece em compensação pelo aumento da minha pressão arterial. Então eu vou envelhecendo, a minha artéria vai enrijecendo, né? O sangue exerce muita pressão, né? A artéria exerce muita pressão no meu sangue. Consequentemente, o coração vai ter que bombear mais forte para esse sangue conseguir passar pela artéria. Caso contrário, a artéria exerce pressão e empurra o sangue de volta para o coração. Então, para ganhar a batalha, o coração exerce mais pressão para jogar esse sangue para fora, para que a artéria possa transportar ele.
e esse trabalho aumentado do coração em exercer mais força para que esse sangue possa sair, promove aí uma hipertrofia da parede, né, do meu coração, principalmente do ventrículo esquerdo, tá? Que é o que exerce mais pressão. Né? O ventrículo esquerdo ele exerce 120 milímetros de mercúrio de pressão. O ventrículo direito exerce apenas 20. Então, o esquerdo exerce 120 e o direito apenas 20 milímetros de mercúrio de pressão. Porque o esquerdo bombeia sangue para o corpo todo. E o direito bombeia sangue apenas para o pulmão. E o pulmão está do lado do coração. Então, não precisa tanta pressão assim. Né? Então, a mudança anatômica, né, a mudança morfológica, ou a mudança estrutural do coração mais percebida com o processo de envelhecimento é a hipertrofia do ventrículo esquerdo, em aproximadamente aí 30%. Né? Para compensar o aumento da pressão arterial, o ventrículo tem que aumentar a sua força, então ele aumenta a massa muscular. E a outra compensação que acontece é o enchimento do ventrículo, né, que diminui. Então, o ventrículo ele enchia muito rapidamente e com um volume significativo. E aí reduz aproximadamente 50% do enchimento ventricular, né, nessa mesma etapa de 20 a 80 anos de idade. Então, eu vou ter uma diminuição do enchimento do ventrículo. Então, um adulto jovem, saudável, ele tem cerca de 70 ml de sangue entrando no ventrículo dele e 70 ml de sangue são bombeados para fora, né, a cada sístole ventricular, a cada batimento do meu coração, né, eu tenho 70 ml de sangue sendo bombeados para fora. À medida que eu vou envelhecendo, vai diminuindo. Isso chega a diminuir 50% desse enchimento ventricular. Né? Então, em vez de 70 ml de sangue, eu vou estar jogando para fora só 35 ml de sangue. Né? Eu aumento dessa forma o meu trabalho cardíaco, né? Porque à medida que a pressão arterial aumenta, né? À medida que o miocárdio tem que trabalhar mais, aumenta o trabalho do miocárdio para realizar o mesmo tipo de trabalho. E diminui o tanto de sangue que eu estou jogando para fora, então meu coração vai ter que trabalhar muito mais para jogar a mesma quantidade de sangue para fora com a mesma eficiência. Né? Então, essa é a parte complexa do processo, né, do envelhecimento. Por isso, os trabalhos cardiorrespiratórios, né, ou cardiovasculares, né, ele tem que acontecer, né, com o indivíduo adulto, né, com uma qualidade significativa. Tá? Ok. Desculpa, pessoal, hoje está tenso. Então, o meu treino cardio, né, o meu treino aeróbio, o meu treino contínuo, intervalado, em circuito, para melhoria da minha capacidade cardíaca, da minha capacidade vascular, da minha capacidade respiratória, ele tem que acontecer com eficiência, né? Principalmente na idade adulta. Né? Quanto melhor for, né, a minha capacidade cardíaca na idade adulta, melhor vai ser a minha capacidade cardíaca no envelhecimento. Né? Porque esses parâmetros mudam muito pouco com o envelhecimento. Então, eu consigo envelhecer, né, e perder menos. Né? Então, a gente tem trabalhos que mostram que a função cardíaca ou cardiovascular de idosos treinados, né? Oh, pessoal, esqueci de desligar aqui a notificação. Eu vou sair um pouquinho para desligar, porque senão começa a chegar mensagem demais aqui. Então, bom, não perturbe aqui. Então, com o envelhecimento, né, eu tenho uma capacidade significativa de trabalhos, né, de indivíduos adultos que são treinados e envelhecem. Esses indivíduos eles têm uma capacidade muito maior, né, de trabalho cardiovascular do que indivíduos adultos que não treinavam, né, e envelheciam. Né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto, né? Quanto melhor for a minha capacidade cardíaca, né, na idade adulta, menos eu vou perder com o processo de envelhecimento, tá? Deixa eu voltar o slide aqui que eu acho que passou. Beleza. Agora, a dimensão da cavidade do ventrículo, né? Eu falei da parede do ventrículo que aumenta ali em 30%, né? Ele hipertrofia uns 30%.
né? Mas você tem também, né, a cavidade, o interior, né, do ventrículo, né? Isso não é afetado, tá? Então muda muito pouco, né, com o envelhecimento. Então você percebe que a cavidade do cara está aqui e ela vai permanecer essa cavidade. O que acontece é um espessamento da parede do ventrículo, né? Eu não sei se vocês conseguem ver o que eu estou fazendo com a mão aqui, né? Então eu tenho aqui a cavidade do ventrículo, tá? A cavidade do ventrículo está aqui. E o que acontece é que essa cavidade onde o sangue entra, ela permanece assim, tá bom? Então eu vou ter uma cavidade significativa. O que acontece é que a parede do ventrículo aqui, ó, ela vai ficar mais grossa, né? Ela aumenta 30%, mas a cavidade permanece, né? Então isso é muito pouco afetado. A prática de exercícios, tá? Ela tem muito pouco efeito sobre a função do meu ventrículo em repouso, né? Fazer exercício, né? Treinar com o idoso, né? Não muda o ventrículo esquerdo desse idoso, tá? Muda a frequência cardíaca de repouso, né? Porque eu consigo fazer com que mais sangue seja ejetado e não diminuir 50% do enchimento do ventrículo, né? Eu consigo manter o ventrículo enchendo de verdade, e não só 50% de enchimento, né, aproximadamente. Então, em vez do idoso que não treina jogar só 35 ml de sangue para fora, ele está jogando 70 ml de sangue para fora, mesmo idoso, né? Porque eu mantenho o volume de ejeção dele, não diminui a cavidade, né? Muda muito pouco a função do ventrículo esquerdo em repouso, mas eu diminuo a frequência cardíaca dele em repouso, porque eu aumento o volume de ejeção, né? Ou mantenho o volume de ejeção dele alto durante o repouso, né? Então isso é benéfico, porque no repouso a minha frequência cardíaca vai diminuir, né? E um idoso com o coração batendo menos em repouso é bem mais vantajoso, né? O coração dele trabalha menos, então à medida que ele envelhece, né, ele consegue viver melhor, né? Porque o corpo dele passa a receber melhor nutrientes, oxigênio, né, e remover as toxinas, tá? As maiores mudanças no sistema cardiovascular do indivíduo são as patológicas, tá? Aquelas mudanças que são ocasionadas por doenças, né, pré-existentes, né, que eu falei, por exemplo, o indivíduo que é adulto, hipertenso e não cuida. Então, na hora que ele envelhece, você tem uma mudança significativa no sistema cardiovascular. Ou, né, eu falei anteriormente, pelo estilo de vida, né? Então, as maiores mudanças que você promove no sistema cardiovascular do indivíduo, elas vêm pela mudança no estilo de vida, né? Que é o que a Juliana estava fazendo aí, né, Ju? Estava falando anteriormente aí que é difícil pegar a sua avó, né, lá e fazer ela treinar, né? E essa é a mudança que você tem que promover na vida da pessoa, né? Ela ficar ativa, né? Quanto mais inativa, pior, né? Essas alterações que você vai promover no corpo dela agora, no repouso, vamos falar assim, tem efeitos mínimos, tá? São muito pequenos os efeitos no repouso, exceto por diminuir a frequência cardíaca de repouso, né? Mas durante as atividades da vida diária dela, não vou nem falar de exercício físico intenso, tá? Mas nas atividades diárias da vida dela, né, como lavar o próprio prato que usa para comer, né, e você não pode fazer isso por ela, tá? Ela tem que lavar o próprio prato, o próprio talher, porque você tem que manter ela ativa. Ela tem que tirar o prato, ir até a pia. E esse processo assim, de andar da mesa de jantar, né, até a pia, lavar o próprio talher, só isso, não precisa pôr ela para lavar as vasilhas tudo não, né? Você não pode folgar também não. Para ela sair do quarto, ir ao banheiro, regar uma planta, né? Essas atividadezinhas da vida diária, né, é que vão se tornar mais fáceis. Então ela vai parar de reclamar que não tem força, né? Ela vai parar de reclamar que está cansada, né? Porque essas alterações que você vai promover, né, no mudança do estilo de vida dela, como comer melhor, fazer exercício, então vai promover esses efeitos durante as atividades da vida diária dela, né? E se por acaso ela se tornar uma vovó atleta, né, ela vai ter bem mais qualidade, né, na execução do treinamento dela, porque ela vai ter esses efeitos maximizados, né, e não mínimos, tá? Mas durante o repouso você não vai perceber muito, não.
Durante repouso, ela vai estar com a frequência cardíaca um pouquinho mais baixa, é o que vai abaixar no repouso, mas a pressão arterial não muda, a fadiga não muda, o sono não muda, né? Ela vai continuar do jeito que ela é. Vovó hoje, ela vai continuar do jeito que ela é, vovó treinando com você, né? Exceto pela frequência cardíaca em repouso. Mas durante as atividades da vida diária, ela vai parar de reclamar, ela vai conseguir fazer as coisas, ir até o portão e voltar, né? Agora, óbvio, né? Se você está dentro de casa, né, você tem que tomar muito cuidado com degraus, com tapetes, né, com objetos largados pela casa, né? Essa semana meu sogro veio aqui em casa, eu falei para não vir, ele veio, mas ele estava com saudade dos netos e estava cheio de brinquedos espalhado pela casa. Ele tropeçou na cadeirinha da Isis e caiu, mas a sorte é que ele caiu direcionado ao sofá, porque se ele cair direcionado ao chão, né, ele poderia se machucar feio, né, mas ele caiu em direção ao sofá, então foi menos problemático. Né, mas são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma casa cheia de brinquedo, de neto, cheia de brinquedo, de coisa jogada, para um idoso é um problema. Então, se ela vai caminhar até o portão da casa e vai voltar, eu tenho que ter ali alguma coisa para ela segurar, para ela se apoiar, caso ela tropece no próprio cimento. E durante essa caminhada a gente tem que estar junto para orientar ela a levantar os pés e não arrastar os pés pelo chão, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Objetos pela casa, quinas de objetos, cadeiras fora do lugar, tapetes desnecessários, né? E aí tudo funciona bem. Então, as atividades dela ao longo do dia vão se tornar bem mais eficientes por conta disso, tá? E aí o que é melhor, né? Vou reduzir a frequência cardíaca de repouso, né? Essa é a melhor melhor dos benefícios que eu posso promover no cardiovascular do nosso idoso, tá? Diminuir a frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca máxima, né? Ou seja, o máximo que o coração pode bater durante um exercício máximo, né? Um exercício forte, intenso, ele cai cerca de 5 a 10 batimentos por década, né? Daí que vem aquela historinha, né, de pegar a frequência cardíaca e falar que ela é 220 menos a idade, né? É uma fórmula, né, preditiva não adequada, atribuem ela ao Carvone, mas o Carvone mesmo já publicou falando que essa fórmula não é dele. Enfim, né? A gente já viu sobre isso, né, em outras disciplinas, mas a cada ano que passa eu perco um batimento, né, aproximadamente um batimento por minuto. Né? A cada ano que passa eu perco um batimento. Ou seja, eu tenho 20 anos, 20 anos de idade, né, então 220 menos 20, eu vou ter 200 batimentos por minuto. Quando eu faço 21, cai para 199. Quando eu faço 22, cai para 198. E aí vai. 10 batimentos a cada 10 anos. Então, se a minha frequência cardíaca era em um patamar mais alto, à medida que eu envelheço, é lógico que a minha frequência cardíaca máxima ela vai diminuir, tá? E nenhum tipo de exercício, nem quantidade de exercício, nem intensidade de exercício, né, pode ser capaz de aumentar a minha frequência cardíaca máxima ou evitar o declínio, tá? Evitar a queda da minha frequência cardíaca máxima. Não tem jeito, tá bom? Aí eu trouxe um gráfico para você visualizar aí, né, essa relação, tá? O gráfico demora um pouco a aparecer, então deixa eu ver se ele vai aparecer para você aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se esse gráfico vai aparecer, porque normalmente esses gráficos desaparecem. Vamos ver. Não consigo projetar ele, pessoal. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não sei se vocês conseguiram pegar esse slide, né? Então, deixa eu... Preocupa com o que está aparecendo aí, não. Nossa Senhora. Ou seja, gente, quando eu tenho
uma frequência cardíaca, né? Eu sou jovem, né? E eu tenho uma frequência cardíaca máxima, tá? Essa frequência cardíaca ela não vai aumentar, né? Porque eu sou jovem atleta, tá? Ela não vai diminuir porque eu sou sedentário, tá bom? Então eu, Borginho, adulto, jovem, adulto, sedentário, né? A minha frequência cardíaca, então vamos falar, eu tenho 42 anos de idade. Né? Então 220 menos 42 vai dar 178 batimentos por minuto, tá certo? Então minha frequência cardíaca máxima é de 178 batimentos. Vamos arredondar, 180 batimentos por minuto. Borginho, adulto, né? Treinado. Borginho, adulto, sedentário. A mesma coisa, tá? 180 batimentos por minuto. Não vai mudar. O nível de treinamento, né? A condição de treinamento, o nível de treinamento ou o nível de sedentarismo não interfere na frequência cardíaca máxima de indivíduos com a mesma idade. A variação ela é muito pequena, né? Desconsiderada. Agora, Borginho, adulto, 180 batimentos. Borginho com 60 anos de idade, Borginho com 60 anos de idade vai ser de 160 batimentos. Então, Borginho treinado com 40 anos de idade, 180. Borginho treinado idoso, 160, ou seja, 140, 160, ou seja, ela vai diminuir. Né? Com o envelhecimento, ela diminui. Mas o meu nível de treinamento não interfere no máximo que eu posso fazer de atividade física. Então, o tanto que eu faço de atividade física hoje é o mesmo tanto para o Borginho treinado e o Borginho sedentário. O tanto de exercício que eu posso fazer hoje é o mesmo, sedentário ou treinado. E a hora que eu envelhecer é a mesma coisa. Borginho velho, chegou um idoso para treinar na academia. Se ele é sedentário ou se ele é atleta, a frequência cardíaca dele máxima vai ser a mesma. Não vai mudar. A diferença é que a minha frequência cardíaca, né, hoje, jovem, treinado, ela demora a atingir a minha frequência cardíaca máxima. Então, eu vou fazer um exercício intenso, ela demora a chegar naquela frequência cardíaca máxima. Né? E se eu for sedentário, qualquer coisinha que eu fizer, pum, a frequência cardíaca já atingiu a minha frequência cardíaca máxima, né? Promovido pelo meu nível de condicionamento. Essa é a diferença. Mas o tanto que um e o outro pode chegar é a mesma coisa. Né? Eu acho que ficou clara a explicação. Não sei. Se estiver confuso, abre o microfone aí para a gente discutir. Outra questão, né, com o envelhecimento, né, é que a frequência cardíaca ela permanece elevada depois do exercício. Né? Então, você faz um exercício, o jovem, né, a frequência cardíaca ela volta a patamares de repouso, né, rapidamente, então eu me recupero mais rápido, né? E o idoso não. Né? Então ele faz um exercício intenso, a frequência cardíaca dele fica elevada, ó, por muito mais tempo. Né? Ela baixa mais lentamente, ela vai voltando ao repouso. Ah, Borges, então vai aumentar o gasto calórico dele? Não, não tem relação com o gasto calórico, tá? É o nível de atividade física que tem relação, é a potência gasta, né? Os watts gastos, ou dependendo do que você for calcular na fisiologia do exercício, os METs gastos durante a atividade física, é que vai me falar, vai me oferecer uma condição de gastar mais caloria em repouso, né? Pelo EPOC. Não a minha frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca vai permanecer elevada, mas o meu metabolismo não necessariamente. Pode baixar, tá? Volume de ejeção, né? Que é o que eu venho falando aí, né? O que o sangue bombeia por minuto, tá? É a quantidade de sangue, né? Que o meu coração joga para fora, né? Por minuto.
E isso fica em um indivíduo adulto, sedentário, né, em repouso, cerca de 70 ml de sangue, tá? O, o coração ele tem a capacidade de regular a força que ele bombeia esse sangue, né? A força de contração dos ventrículos. Eu falei agora há pouco. Se eu tenho uma pressão arterial elevada, automaticamente o meu ventrículo vai ter que exercer mais força. Exercendo mais força, ele hipertrofia, né? Mas esse não é o intuito, né? Então, se uma quantidade maior de sangue entra no meu coração, né, vindo da periferia do meu corpo, né, eu vou aumentar a quantidade de sangue no meu ventrículo esquerdo. E, né, isso, consequentemente, vai fazer com que o meu coração tenha que bater mais forte para jogar esse sangue para fora, né? Por isso, você tem uma elevação da frequência, da frequência cardíaca durante o exercício, tá? Então, se eu estou fazendo um exercício, volta mais sangue da periferia do meu corpo e entra mais sangue no meu ventrículo esquerdo, né? Automaticamente, meu coração tem que bater com mais força para jogar esse sangue mais para fora, ou bater mais vezes para conseguir fazer esse sangue circular, né? E isso é benéfico, né, por conta do exercício, né? Isso é benéfico. Então, eu vou ter uma saúde cardiovascular melhor por conta disso, né? Meu coração ele contrai, né, com mais força, com mais vigor. Então, ele ganha saúde com esse processo, tá? Então, o coração ele vai responder, né, ao trabalho que você tem de acordo com o tanto de sangue que volta, de acordo com o tipo de trabalho que é feito, né? E aí eu consigo aumentar o volume de ejeção. Ou seja, em vez de 70 ml jogado para fora a cada batimento, eu passo para 80 ml em repouso, né, em repouso. E com o treinamento, eu vou treinando, treinando, passa para 90 ml, né, e eu posso ter um coração mais saudável, que bombeia mais sangue a cada batimento, a cada sístole, consequentemente eu diminuo a minha frequência cardíaca, já que ele está bombeando mais sangue, ele não precisa, né, bater mais vezes, né, trabalhar mais vezes, tá bom? É isso aí, coração, né, coração e vaso sanguíneo, tá? Alguma dúvida nesse processo? Deixa eu olhar aqui. É isso aí, né? O volume de sangue, né, do idoso é menor, né? Então, à medida que você envelhece, diminui a quantidade total de sangue, né, que você tem. Um adulto homem tem cerca de 5 a 6 litros de sangue, né, no nosso corpo. Grande parte dele formado pelo plasma sanguíneo, que eu comentei no início da aula, né? O volume, né, do meu sangue principal é de plasma sanguíneo. Cerca de 95% do nosso sangue é plasma sanguíneo, tá? E à medida que você envelhece, né, o volume sanguíneo diminui, né? Então você diminui o volume sanguíneo, diminui a tonicidade, a força de contração das veias, né, que vai perdendo ali a capacidade. A parede dos ventrículos cardíacos, né, elas aumentam de volume, ficam mais rígidas, né, por ficar mais grossas, ficam mais rígidas, né. É a mesma coisa de eu pegar qualquer objeto, né, se eu pegar uma régua, né, pegar uma régua aqui, né, quanto mais fina, mais maleável ela é. À medida que essa régua ela engrossa, ela vai ficando mais difícil de ser, né, movida. E o nosso coração também é a mesma coisa, né? À medida que a parede do ventrículo ela aumenta 30% na sua massa muscular em espessura, ela fica mais rígida, né? Isso não é interessante para o idoso, né? Hipertrofia ventricular não é interessante, né? Isso acontece também com o marombeiro, tá? Os marombeirão aí, ó, né? Que vai treinando aumento de massa muscular demais, hipertrofia demais, aumenta o trabalho cardíaco, o coração desses indivíduos também hipertrofiam, né? Isso se torna mais rígido. Isso não é interessante, né? O coração ele tem que ter uma parede significativa, bem forte, mas ela tem que ser flexível, né? Ela tem que ser maleável, né? Com uma tonicidade boa, né? E a outra questão, né, com o envelhecimento, são as veias varicosadas, tá? Aquelas veias com a parede fraca, estourada, né, uma varize, né? Então, as varizes, que as mulheres odeiam, né, porque fica aquela veiona roxa
aquele trajetão roxo na perna, né, escurecido, empretejado, né, porque o sangue coagulou ali dentro, né? Então o sangue parou de se movimentar porque a veia varicosou, ou seja, a parede da veia já não tem a menor capacidade de fazer o sangue voltar. O sangue está vindo com tanto fluxo e ela tão fraca que ela estoura, né? Ela perde a sua camada muscular. Fica só a túnica interna segurando o sangue ali dentro. Pode até ocorrer o derrame vascular ali, né? Pode até vazar sangue para fora. A pessoa, quando a veia estoura nesse sentido, ela pode ter um extravasamento de sangue e fica até roxo por baixo da pele, né? Porque sangue vazou dali. Mas ele coagula rapidamente, aquela veia perde o sentido, ela perde a função, né? Então essas varizes, né? Varizes pequenas não são tão problemas, tá? Mas aquelas veias grossas, varicosadas, essas já são problema, né? Isso aí é um risco enorme, porque formam trombos, né? E esses trombos podem se soltar, né, e passar pelo meu sistema circulatório, parar no meu pulmão, inclusive, né, me dar uma embolia pulmonar, pode parar, inclusive, em veias pequenas, ali, em artérias pequenas do meu cérebro, promovendo um acidente vascular isquêmico, né, não hemorrágico, não vai ser um derrame, porque não vai estourar uma veia do cérebro e vazar sangue, mas vai ser um acidente vascular isquêmico, ou seja, aquela bolotinha de sangue coagulado vai lá e entope uma artéria importante e isso deixa de chegar sangue, oxigênio, nutrientes em uma determinada parte do meu cérebro. E aquela parte que deixou de ser irrigada, ela sofreu uma isquemia e ela morre, né? Se não tiver sangue, oxigênio e nutriente, ela morre, tá? Então são coisas que pode acontecer com adulto também, tá bom? Mas com idoso, né, muito mais propenso a isso por conta dessa viscosidade, né, que acontece no sangue e da redução da elasticidade da parede das veias e das artérias, tá? Essas condições, né, que eu estou falando aqui, elas diminuem, né, o volume de sangue que entra no ventrículo cardíaco e, consequentemente, reduz a magnitude do meu miocárdio em expandir, né? Ele está mais rígido, então ele não expande tanto. Como consequência, né, menos sangue vai estar disponível para ser ejetado. Então, já que eu não expando tanto o meu coração, ele está mais rígido, vai entrar um tanto de sangue e esse tanto de sangue vai ser ejetado ali. Então, menos sangue vai sair, o que vai fazer um aumento, promover um aumento do meu volume sistólico, né? Então, de maneira geral, né, os indivíduos que são ativos fisicamente, tá? E aí, Juliano, o que eu estou falando não é ser atleta, não, tá? Então, um indivíduo idoso, né, que é fisicamente ativo, que faz atividades diárias, né? Isso não precisa ser uma hora seguida. Eu posso, no período da manhã, fazer uma caminhadinha, né? No período depois do almoço, antes de dar aquele sono na pessoa ali, fazer um alongamentozinho, bem relaxante, bem pequeno mesmo, não é nada exagerado, porque não tem elasticidade dos tendões e dos músculos e da pele, né? Então, fazer atividades pequenas e no período da noite fazer uma outra atividade de força, alguma coisa assim, né? Ou inverter, organizar da melhor forma possível. Então, de forma geral, né, esses indivíduos que têm um nível de atividades da vida diária ou de prática de atividade física, né, eles mantêm bem melhor as funções de quando eram adultos jovens, né? Então, os parâmetros cardiovasculares desses idosos são preservados. Agora, quando a gente começa já na idade avançada, é bem mais difícil, tá bom? O, a prática, né, o trem difícil. A prática de exercícios organizados, sistematizados, né, orientados para um determinado fim, um exercício sistematizado é assim, né? Eu posso, por exemplo, o que é sistematização de exercício? É o que eu falei na live de domingo, né? É a periodização, a organização, a prescrição adequada de exercícios, tá? Então, eu posso, por exemplo, ser uma pessoa que vou para o parque e faço caminhada 7 dias da semana, por uma hora. Esse exercício que eu estou fazendo lá, caminhada por uma hora, 7 dias na semana, não é um exercício sistematizado. Porque eu não estou controlando volume, intensidade, frequência cardíaca, eu não estou controlando nenhuma variável. Eu estou caminhando
por 1 hora em um determinado ritmo, 7 dias na semana. Isso é um exercício não sistematizado, tá? Sem orientação. Não tem sistema de treinamento inserido. Quando eu faço exercício sistematizado, eu vou caminhar de um jeito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e domingo talvez nem seja necessário, né? Ou vou fazer caminhada segunda, quarta e sexta. Agora, como eu vou fazer essa caminhada, que ritmo eu vou seguir, qual trajeto eu vou percorrer, se eu vou dar um trote ou não vou dar trote, tudo isso é a sistematização do treinamento. Então, o exercício, quando ele é sistematizado, né, ele aumenta o volume de ejeção, diminui a frequência cardíaca, né? Então ele produz uma diástole maior do meu coração, então faz com que melhora o meu ciclo cardíaco, melhora o suprimento de nutrientes para as minhas células, de oxigênio para as minhas células, né? E permite com isso que o meu coração trabalhe em níveis mais elevados. Então, se eu sou jovem e faço isso, eu vou ficar idoso com uma qualidade bem maior de trabalho, tá? Eu melhoro o meu débito cardíaco. Né? Débito cardíaco é a quantidade total de sangue que passa pelo meu ventrículo em 1 minuto. Então, em litros por minuto. Então, quantos litros por minuto passam no meu ventrículo? Né? No meu ventrículo esquerdo, por exemplo, tá? Em exercício, né, isso aumenta. Né? Isso representa a capacidade do meu organismo em levar oxigênio e nutrientes para os meus tecidos. Né? Então, quando eu sou bem treinado, em esforço máximo, eu chego a ter 30 litros de sangue passando pelo meu ventrículo em 1 minuto. 30 litros de sangue passando pelo meu ventrículo em 1 minuto. Em repouso, eu vou ter aí 5 litros de sangue passando pelo meu ventrículo por minuto. Né? Então, eu vou pegar assim, fazer um cálculo rápido assim, né? Vou pegar um adulto jovem, tá? Um adulto jovem sedentário, em repouso, tem 70 ml de sangue por volume de ejeção, né? Por sístole. Né? E se ele estiver em repouso com 70 batimentos por minuto, então presta atenção no cálculo do débito cardíaco, olha só. A cada sístole, um adulto jovem saudável em repouso bombeia a cada batimento cardíaco 70 ml de sangue. Tá certo? E eu vou falar que ele está, eu, por exemplo, em repouso agora, eu estou com 70 batimentos por minuto. 70 batimentos por minuto agora em repouso. E a cada batimento sai 70 ml de sangue. Então, 70 vezes 70, 4.900, né? 7 vezes 7, 49, 0000, 4.900 ml. Então, dá 4,9 litros por minuto, né? 4,9 litros de sangue por minuto passando pelo meu coração. Pelo meu ventrículo, por cada ventrículo. Né? E quando eu faço exercício, vamos supor que eu tenho os mesmos 70 ml de sangue. Tá? Só que eu chego a 200 batimentos por minuto. Eu sou um adulto jovem com 20 anos de idade, eu chego à minha frequência cardíaca máxima. Né? Então dá 2 vezes 7, dá 14, né? 20 dá 0, 0, 0, dá 14, né, dá... Ixi, errei a conta aqui. 20 vezes 7. 2 vezes 7. 14. Dá 14, né, mil litros, dá 14 mil ml de sangue, né? 14 litros de sangue, né, passando pelo ventrículo esquerdo do indivíduo. Né? É muito sangue, a modificação é muito alta, né? Então, eu vou ter muito sangue passando, depende do exercício intenso que eu tenho, né? E vou ter pouco sangue, dependendo do meu estado de sedentário que eu tenho, né? E quanto maior o volume de ejeção, né? Desculpa, quanto maior o débito cardíaco do indivíduo, tá? Melhor a capacidade dele em levar oxigênio para os tecidos. Tá? Se eu estiver fazendo exercício para os músculos, né? Se eu estiver sentado aqui agora estudando para o meu cérebro, né? Então, quanto mais oxigênio chegar no meu cérebro, menos sono vai me dar, né?
mais ativo o meu cérebro vai ficar, mais produção intelectual eu vou ter. Né? Bom, então é isso aí, débito cardíaco. Dúvidas? Abram os microfones aí. Dúvidas? Perguntas? O nível de treinamento do indivíduo interfere no débito cardíaco. Tá? Quanto mais treinado for o indivíduo, né, à medida que você aumenta a intensidade do exercício, né, com os exercícios intensos, né, pessoas mais treinadas, tá, têm maior débito cardíaco do que pessoas não treinadas. Né? Então, se você pega um indivíduo com 70 ml de sangue só, né, que é o cálculo que eu fiz aqui agora, 14 litros por minuto, né, é muito pequeno. 70 ml de sangue por volume de injeção que eu coloquei aqui, ó, é para uma pessoa sedentária, é muito pouco. Né? Um indivíduo ativo, né, quem tiver uma calculadora disponível aí, né, sem ser, quem não estiver usando o celular aí, tal, porque eu estou usando tudo quanto é equipamento aqui, estou sem calculadora, inclusive. Então você pega um indivíduo ativo que pode ter aí 130 ml de sangue, né, a cada volume de ejeção. Pensa esse cara chegando a 200 batimentos por minuto, né? É muita coisa. Né? 2 vezes 3 vai dar 6, 2. O cara vai ter aí, né, 26 litros, né, 200 batimentos por minuto, 130 ml de sangue, o cara vai ter 26 litros. 26 litros de sangue passando pelo ventrículo dele. Né? Enquanto o sedentário está lá, né, com mesmo 70 ml de sangue, com 200 batimentos e passando só 14 litros de sangue por minuto no ventrículo. O outro tem quase o dobro, né? 26 litros, quase o dobro. Faltou 2 litrinhos só. Ou seja, o que é treinado transporta mais nutriente, mais oxigênio, remove toxinas com muito mais facilidade, velocidade, né, do que o indivíduo não treinado, né? Por isso que eu falo sempre na sala de aula para vocês, né? O indivíduo entra na academia, um jovenzinho lá de 18 anos de idade, né? Aí ele entra na academia e já quer tomar suplemento. Aí o cara faz exercício, numa intensidade, quer tomar suplemento, ou seja, ele não vai ter sistema circulatório significativo para transportar aquele suplemento, né? Aquilo vai demorar demais a chegar nas células dele. Ele não tem um débito cardíaco tão alto assim, porque ele é sedentário, né? Borginho, Pode falar. o pior é os que entram tentando já tomar hormônio. Piorou a situação, né? Porque o cara não tem sangue para transportar tanto hormônio, não tem receptor para usar, né, para conectar com esse hormônio, né, e ele não tem trabalho citoplasmático para metabolizar esse hormônio, né? Aí acaba que fígado sobrecarrega, porque o metabolismo do hormônio, por exemplo, da testosterona, da insulina, é no músculo, no fígado e no rim. Né? Então são os 3 locais onde eu posso ter metabolismo hormonal. Aí o cara chega lá, jovem, não está treinado ainda, não tem nenhum ano de treinamento, né? E aí quer injetar hormônio. Aí o que, que acontece com ele? Esse hormônio não tem receptor para ele suficiente, porque o corpo dele não precisou de tanto, nunca precisou de tanto, então ele não vai ter receptor para esse hormônio. Consequentemente, não vai ser metabolizado lá no músculo. Aí vai para o fígado e para o rim dele para ser metabolizado. Ou seja, eu vou aumentar o meu trabalho hepático, vou aumentar meu trabalho renal para tentar metabolizar aquele hormônio. Como eu não estou usando, como eu não tenho necessidade, sobrecarrego o rim, sobrecarrego o fígado para trabalhar, então nós vamos trabalhar muito mais para metabolizar isso. E aí, sabe o que é pior? Se for uma testosterona, por exemplo, vai ser convertido por uma reação chamada de aromatização, né, por uma enzima chamada aromatina, e vai ter a conversão desse hormônio de testosterona é, em hormônio feminino, né, estradiol. Então, assim, é muita. Assim, eu resumi, tá? Eu resumi assim, só para você entender. Piorou a situação dele, né? Então, o cara vai ter ação de hormônio feminino no corpo dele ali, né? Dependendo de como for, de que hormônio ele está tomando, de quanto hormônio ativo, quanto receptor ativo ele vai ter. Então, generalizei e resumi demais só para a gente passar por isso. É uma bobagem imensa, né?
desses indivíduos. Mas não entendem, né, do funcionamento do corpo, e aí acabam se complicando, né, prejudicando a saúde. Pensando no idoso, né, você está vendo aí que aí eu estou jogando a aula para o idoso, né? Pensando no idoso, você percebeu o benefício da prática de exercício físico, né? E qual é o principal exercício para o idoso? O aeróbio, gente. A prática de exercício aeróbio aumenta o volume diastólico do coração, aumenta o volume de ejeção, né? E, consequentemente, aumenta o débito cardíaco. Então, é um idoso que vai ter um condicionamento físico muito melhor. Ah, Borginho, mas aumentar a massa muscular aumenta o gasto calórico. Você está pensando só aumentar a massa muscular para aumentar o gasto calórico. E a saúde cardíaca, respiratória e vascular desse indivíduo, né? Não estou falando que não tem que fazer musculação, não. O indivíduo idoso precisa de hipertrofia, precisa de massa muscular, mas ele também precisa ter uma saúde cardíaca. Caso contrário, eu aumento tanto a massa muscular e não tenho saúde cardíaca para isso, né? Então, a gente tem que pensar nesses aspectos aí. Tá? Essa aula é importante para isso, né? Porque quando você vai treinar idoso, tem gente que me manda mensagem, eu dou essa aula aqui direto, né? Para muita gente. Aí o cara chega lá na frente, um idoso aparece para ele dar aula de personal. Não aparece aquela cocotinha que quer ter barriga negativa e bunda positiva. Aparece um idoso para ele dar aula. Aí ele vem, Bordinho, o que eu posso fazer de treinamento? Fulano tem isso, isso, isso e isso. Aí você começa a falar, olha, tá vendo? Cara, é aula simples, né? Fisiologia, mas a pessoa não estuda tanto e aí acaba deixando esse conteúdo passar despercebido, né? Não tem nada, não. Diferença arteriovenosa, né? Diferença artéria e veia de oxigênio, né? Então, quanto de oxigênio é consumido e de CO2 é gerado, né? Isso é a diferença arteriovenosa, né? Ou seja, isso mostra, para mim, isso é análise clínica de médico, tá? A gente não vai fazer isso na educação física. Essa diferença mostra para mim o quanto de oxigênio é consumido e quanto de CO2 é gerado, tá? Quando o alimento qualquer é metabolizado. E aí você produz energia, né? Então você tem uma diferença de oxigênio entre a artéria e a veia. Então entrou oxigênio no seu corpo, esse oxigênio vai pela artéria e vai para o tecido. Aí o sangue é utilizado, o oxigênio fica no tecido e volta sangue venoso. A diferença de oxigênio presente na artéria e de oxigênio presente na veia me diz do condicionamento do meu organismo, na capacidade de metabolizar as coisas, né? Então, quanto maior o meu metabolismo, quanto maior a minha capacidade de metabolizar, mais oxigênio fica no tecido, menos oxigênio volta pela veia. Então, a artéria leva o oxigênio para o tecido e a veia traz o oxigênio do tecido. O tanto de oxigênio que foi, se voltar ao mesmo tanto, significa que minha célula morreu, não teve metabolismo, não pegou oxigênio, né? Então, o tanto de sangue que está indo para minha célula, eu tenho que usar esse oxigênio e voltar menos oxigênio, voltar muito CO2. Então, consumir o oxigênio no tecido e dispensar o CO2 gerado lá na célula, né, pela ciclo de Krebs e tudo mais, que a gente já viu em fisiologia, né, é o que diz do meu metabolismo, né? Quanto de energia utilizável eu vou ter, né? Então, quanto mais oxigênio estiver voltando na veia, pior é o condicionamento físico desse indivíduo, né? Então, preciso trabalhar essa captação de oxigênio, essa utilização de oxigênio, né? Essa diferença que eu estou colocando para você, ela representa, pessoal, a eficiência do meu sistema aeróbio, né? De transferir o oxigênio para o tecido, né? E pegar o CO2 do tecido e jogar para o meu sangue venoso, né? E o idoso, né, o sistema cardiovascular idoso, ele perde a habilidade, né, de redirecionar o oxigênio dos meus sangues e dos tecidos, né? E piora a situação, né, se o músculo ou se, né, a gente falando de exercício, então o músculo for menos ativo, né? Então, músculos em inatividade pioram ainda mais essa passagem essa transferência de oxigênio e CO2 do sangue para o tecido e do tecido para o sangue, tá? Por isso que vai perdendo, né, as qualidades, tá? Por isso que a pele perde elasticidade, a pele perde a vida, né? Fica a pele mais pálida, uma pele mais suscetível à lesão, né? Os músculos ficam mais tensos,
menos elásticos, né? Então, o idoso vai perdendo essa qualidade de troca gasosa. Então, se eu pego um indivíduo adulto e treino ele, eu volto a bater na tecla da prevenção, né? Pegar um idoso para começar a treinar ele agora é bem difícil, né? Então, vai dar muito trabalho. Então, se eu consigo colocar na mente de um indivíduo adulto que ele precisa se preocupar com o processo de envelhecimento, eu vou ter um idoso mais saudável e menos suscetíveis a esses problemas que a gente vem relatando, né? O exercício feito de forma contínua, né, há muito tempo, o exercício crônico, né, ele aumenta a minha capacidade de direcionar o sangue para os músculos que estão em atividade de uma forma mais rápida, né? Então eu pego estou fazendo um exercício de inferior e vou fazer um de superior, então o meu exercício feito ao longo da minha vida faz com que eu consiga direcionar o sangue do inferior para o superior de uma maneira mais rápida, tá? Para que o músculo que estiver em atividade possa receber o oxigênio, tirar o oxigênio dele, né? Isso é o metabolismo aeróbio, e consequentemente devolver o CO2, né? Fazendo com que aumente a diferença arteriovenosa de oxigênio. Quanto maior a diferença entre artéria e veia na concentração de oxigênio, melhora o condicionamento físico do idoso, melhora o metabolismo aeróbio, mais consumo de gordura, inclusive em repouso, né, mais atividade sistêmica esse indivíduo tem, né, dos sistemas no geral, né, melhor qualidade de vida. Tá? Fazer exercício ao longo da vida inteira, só isso aí é. Né? E a pressão arterial sistólica, né, que a gente já comentou, né, porque não dá para fazer, então didaticamente eu fui deixando os slides aí para você, mas a gente já comentou, né, pressão arterial sistólica aí. Né? Tem alguma dúvida na pressão arterial sistólica do que eu já falei? Algum probleminha? Né? Deixa eu ver se tem algum outro slide aqui que eu não tenha falado nada. Deixa eu ver aqui. É isso aí, já falei tudo isso. Beleza. Isso aí, bacana. Com envelhecimento é isso aí. Pronto, já falei tudo isso, né? Bem simples mesmo, tá? Não tem muita diferença, né? E aí vem as complicações, né? Qual é a complicação para o idoso pensando em pressão arterial, tá? Deve aparecer para você daqui a pouquinho o slide, tá? A pressão sistólica, né, maior do que 160 milímetros de mercúrio, ou a diastólica maior do que 90, 95 milímetros de mercúrio, ela já é considerada doença, né? Já é considerado um indivíduo hipertenso, tá? Pelo menos, deixa eu ver o índice aqui, 40% das pessoas idosas com idade maior que 65 anos têm hipertensão. Olha só o que eu estou te falando, hein? O Brasil está envelhecendo. Tem um monte de pessoas idosas. Está tendo muita morte de idoso agora. Mesmo assim, o número de idosos é maior do que o número de jovens. Pelo menos 40% desses idosos que tem no Brasil têm hipertensão. Olha o tanto de coisa que a gente tem que pensar, então, quando a gente vai treinar com idoso, né? Ô, Juliana, a sua avó tem hipertensão? Tem hipertensão, tem diabetes, depressão, é de tudo um pouco. Piorou sua situação. Pois é. Tá vendo o tanto que você tem que estudar para montar os exercícios que ela vai fazer durante o dia dela? Né? Então, tem que pensar muita coisa, gente, né? E o Até a hora do treino, dependendo da alimentação dela, por conta da da diabetes, a hora diabetes, do né? remédio, tudo. Tá? Ela toma medicamento, faz injeção de insulina. A internet caiu aqui. Ela toma medicação, tanto para pressão quanto para diabetes. Então você vai ter que pensar na hora que ela toma o medicamento para diabetes, na hora que ela toma o medicamento para hipertensão, porque se ela estiver tomando um beta-bloqueador e você fizer um exercício com ela, a pressão dela não vai subir. Né? Então
Tal, tem detalhe demais para pensar, né, cara? É muita coisa mesmo, né? E se você pensar que quase metade da população idosa tem hipertensão, pode ter certeza, meu amigo, pode ter certeza que uma hora você vai dar aula para um idoso hipertenso diabético. Ou você vai ficar sem ganhar dinheiro com esse cara aí, sem trabalhar, né? E é um nicho do mercado que vem aumentando, assim, assustadoramente, tá? Então tem que pensar bem aí no que a gente vai estudar para isso não acontecer. Então, pressões arteriais extremamente elevadas, né? Médico para fazer o tratamento, porque essas alterações, elas não impedem você de fazer exercício, tá? Mas os treinos para indivíduos hipertensos, né, por conta da demanda do sistema cardiovascular dele, né, da reabilitação cardíaca que ele passa, né, esses programas de exercícios, eles não podem ser, né, excessivos, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu tenho que estar em contato com o médico cardiologista que está prescrevendo o medicamento, quanto de medicamento, que tipo de medicamento, que horas eu posso fazer o exercício para que o medicamento não sofra, para que o corpo dele não sofra a ação do exercício e do medicamento. Mas assim, pode ter hipertensão, pode ter diabetes, pode ter o que for, câncer, pode fazer exercício, depressão, tem que fazer exercício, né? E o exercício ele é benéfico para o indivíduo idoso que apresenta hipertensão, né? Mas desde que ela seja controlada, né? Que é o caso da avó da Juliana, né? Então tem que estar controlada, tem que estar tomando medicamento, se for o caso, se o médico prescrever, né? Ou fazendo o tratamento que o médico passar. Se não tiver indo ao médico, esquece, não vai fazer exercício, né? Então, o exercício físico ele traz benefícios, né? Se a hipertensão do indivíduo estiver sendo tratada, né? E você tem aí, pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Você tem princípios a seguir, né? Para tratar com esses idosos, para treinar com esses idosos, tá bom? São coisas bem simples de serem seguidas e são princípios, não são regras, são princípios, né? As pessoas que vivem por princípios, elas não precisam seguir regras. Então, se você respeitar os princípios do treinamento esportivo, se você respeitar os princípios da Sociedade Brasileira de Diabetes, de Hipertensão, de Cardiologia, de Nefrologia, né, você pode prescrever o treino para a pessoa sem seguir regras, né? Basta respeitar os princípios. Na nossa vida é assim, né? Quem vive de princípios não precisa se preocupar com as regras, consegue, né, se desenvolver bem na vida. Então, eu sigo por princípios, eu preservo a minha vida. Então, eu não vou beber e dirigir, né? Isso é um princípio de vida. Eu não vou beber e dirigir porque estaria colocando a minha vida dos meus filhos em risco. Isso é um princípio. Então, quando eu respeito esse princípio, eu não preciso me preocupar se vai ter blitz, onde está a blitz, se tem bafômetro, se não tem bafômetro, se eu vou ser preso ou não vou ser preso, se eu vou perder a carteira. Eu não preciso me preocupar com tantas outras coisas, gastar energia com os outros, porque eu tenho princípios, né? Princípio é a vida, né? E aí vai. Então, você tendo princípios e seguindo esses princípios, né, você não precisa se preocupar com regras de exercício e tal. Então é a mesma coisa, né, Juliano? Você vai dar aula para sua avó, se você seguir esses princípios da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hipertensão, de Nefrologia, de Diabetes, que são coisas bem simples, tá? Você não precisa se preocupar se ela vai passar mal ou não vai, porque ela não vai passar mal, você está seguindo os princípios orientados por uma sociedade que estuda isso há anos, né? E aí, os padrões externos que blogueiros colocam, eles deixam de ter importância, né? Ou até mesmo que outros professores aí colocam e disseminam, né? Então não precisa se preocupar tanto com isso. Bacana? E aí você consegue controlar a pressão arterial dela em repouso, né? Você consegue reduzir a frequência cardíaca dela de repouso, né? E o cérebro e os outros órgãos vão se manter trabalhando, né? Com qualidade, né? Acontece muito, indivíduos idosos, a pressão arterial subir, né? E o cérebro dela falhar. A pessoa escurecer as vistas, ficar vendo o luzinho piscando, e apagar, ficar tonto, desmaiar, tá? Porque o corpo não consegue manter a pressão sanguínea no cérebro, né?
por exemplo, após levantar, né? A pessoa já viu a pessoa que levanta e fica tonto? Chama hipotensão postural. Né? A pessoa levanta e fica tonto, porque a pressão arterial dele está mais alta, não consegue jogar sangue para o cérebro, dá uma hipotensão por conta da postura, né? E aí a pessoa acaba desmaiando, ficando tonto e tal, né? Então, se você tem uma pessoa adulta aí na sua casa, tá? E ela, toda hora que levanta, tá sentado, levanta, tá deitado, levanta, aí começa a ficar tonto, escurece as vistas e tal, é bom avaliar, porque essa hipotensão postural, ela está associada fortemente a altos níveis de pressão arterial sistólica, né? Então, é bom avaliar, verificar a pressão arterial desse indivíduo, né, naqueles momentos da crise ali, em outros momentos do dia, ir a um cardiologista para fazer alguns exames se necessário, né, e controlar isso, né. A minha mãe tinha demais isso. Ela levantava, ficava tonta. Levantava, tinha que apoiar. Quase desmaiava. Ela nunca chegou a desmaiar, não, mas quase desmaiava. Aí eu falei, ó, mas deve estar com a pressão arterial elevada. Foi no médico, não deu outro. Pressão arterial elevada. Começou a fazer o tratamento medicamentoso, fazer exercício, nunca mais teve uma crise de hipotensão postural. Pode acontecer uma hora ou outra, mas ela nunca mais teve uma crise de hipotensão postural. Nunca mais ficou tonta porque levantou. E normalmente a pessoa sempre acha desculpa para tudo, né? Ai, levantei rápido demais, fiquei tonto. Né? Qualquer jovem bem de saúde vai fazer isso e não vai ter problema. Pressão arterial sistólica, tá? Alta demais pode levar a uma queda de hipotensão no cérebro e o cérebro sem pressão sanguínea bloqueia o indivíduo para evitar uma lesão, né? Para evitar uma lesão no cérebro, ele vai lá e te apaga. Ele te deixa tonto para você não se movimentar até regular a pressão cerebral, ou ele te desmaia para que ele possa, então, restabelecer a pressão do cérebro e evitar uma lesão mais séria, né? Então, alguns aspectos aí para você pensar, tá? Pessoas, é isso, né? Aula de sistema cardiovascular, né? Ela é bem tranquila nesse sentido, tá bom? São aspectos que a gente já estudou em outras disciplinas, em fisiologia, que a gente vê o tempo todo aí na mídia, né? E a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos. Frequência cardíaca, pressão arterial, né, e saúde aeróbia do indivíduo, tá? Feito isso, né, você pode montar o treino da medida que for mais proveitoso para você, para o seu aluno, né, para que ele possa, então, ter evolução. E tem evolução, tá? Pode prescrever treinamento de alta intensidade que ele vai responder, tá bom? Agora, lógico, tem que tomar cuidado com os parâmetros cardiovasculares, né? Enfim, abra o microfone aí, alguma dúvida, algum questionamento? Vamos lá. Para fazer o controle da pressão, então, da pessoa que é hipertensa, eu tiro a medida da pressão dela em repouso, né, antes do exercício, Uhum. e depois, ou eu faço uma medição durante também. Como que eu faço esse controle para saber se tá tudo dentro do parâmetro normal? Da pressão não precisa fazer durante, tá? Dependendo do caso, Juliana, o diabetes você vai ter que fazer durante. Dependendo do caso, diabetes, do nível do diabetes, do tanto de medicamento que tomou, da hora que tomou o medicamento, aí você vai ter que fazer um controle um pouquinho maior. Mas a pressão não. Você verifica antes para ver se você pode começar. Se tiver pressão elevada demais, você não vai começar, você vai embora para casa. Diabetes também, você vai ter que verificar antes. Se estiver acima de 300, você também não pode começar. Tá? Então você vai ter que saber qual é a glicemia da pessoa também para começar o exercício. Então você tem que conversar com o médico dela para saber o momento, que hora vai tomar o remédio, que hora que vai comer, que hora que vai treinar. Né? E a pressão arterial é a mesma coisa. Está tomando remédio? Qual é a hora que toma o remédio? Para saber o pico de hipertensão que ela vai ter e saber se ela não está numa pressão extremamente elevada. Porque se ela tiver, vai embora. Nem deve treinar. Eu já tive aluno que chegou na academia assim, com aquele pescoção vermelho, assim, ó, parecendo aqueles galíndeos, assim, aquele pescoção vermelho, assim, que eu falei assim, o que foi com você? Não, nada, tô nada, não, tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem, não. Sentava o cara lá na mesinha, a hora que verificava a pressão arterial do cara tava 180 por 140, 180 por 120.
Aí eu, não, vamos treinar. Eu falei, não, não vai não. Você não vai treinar. Comigo você não vai treinar, porque eu não quero te matar. Se você quiser treinar sozinho na academia, a responsabilidade é sua. Mas eu te aconselho a ir embora. E falava isso perto do coordenador, perto de outro professor. Eu falava, te aconselho a ir embora e relaxar. Ou, dependendo do caso, falava, cara, você tem que ir para um pronto-socorro, sua pressão está muito alta. Você não tomou remédio? O que, que aconteceu? Não, eu tomei o remédio e tal. Então vai para o pronto-socorro. Você tomou remédio, tá com aquele pescoção assim que tá. Parece que o sangue vai explodir o pescoço do cara assim. Parece a arterial do cara extremamente elevada. Então vai para o pronto-socorro. Eu não posso ser conivente com essa irresponsabilidade. Então verifica antes, né, para saber se está no nível aceitável de treinar, e verifica depois, para saber o quanto de pressão arterial foi elevada pelo exercício. Só isso. Né? E treinar com tranquilidade, sem medo, mas tem que estudar o cardiorrespiratório, o cardiovascular, para entender esses aspectos, essas variáveis, né, para você não colocar em risco a vida do aluno. Mas é sem medo de ser feliz. Mas você tem que respeitar esses parâmetros. Então você pega a sua avó diabética, verificou a glicemia dela, deu 300, acima de 300, né? Nem pensa em treinar, não é embora. Né? E a diabética, treinou, tem que conferir os pés dela, tem que treinar com meia confortável, com tênis confortável, né? Não pode ser com um sapatinho que ela usa para andar pela casa, não pode ser com uma sandália, um chinelo. Uma lesão no pé dela, nossa, uma lesão no pé de um diabético idoso, brincadeira, vai demorar meses para cicatrizar, né? Meses para cicatrizar. Se não perder o pé, né, que chama pé diabético, pequenas lesões começam a tomar uma proporção gigantesca. Se não perder o pé. Já vi vários casos de adultos diabéticos perdendo o pé. Chama pé diabético. Se você já nunca leu sobre isso, dá uma pesquisada depois. Né, lesões que não se curam. Né, então tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado, mas não ter medo de trabalhar com a pessoa. Estudar o que você tem que fazer. Né, e é bem produtivo isso. Tá? Certo, Ju? Então, acho que é isso aí. Tá? Certo. Mais alguém? Mais algum questionamento?